amigos do canal, muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um boletim de notícias sobre o Vascão, que a partir de agora, com a eliminação do Carioca, será obrigado a se debruçar na preparação visando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. É o que restou para o Vasco. E nesses 20 dias de trabalho, o que pode ser mudado para esse Vasco render o esperado? Quais mudanças podem ser feitas pelo Carille? Será que o técnico vai cumprir a promessa de fazer o time valorizar a posse de bola? E o Coutinho e Payet, hein? Como ficam essas duas peças que não conseguem aí manter uma sequência no clube? O francês, aliás, tem contrato até maio e se continuar com esse baixo rendimento, provavelmente não terá o contrato renovado. E a situação de reforço? Será que apenas o Bryan Palacios do Atlético Mineiro vai dar conta do recado? Enfim, isso e muito mais a gente vai debater agora no canal. Mas antes, aquele pedido de sempre. Deixe seu like, compartilhe o conteúdo do amigo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Conto muito com a sua inscrição no canal. Bom, amigos, o Campeonato Carioca já é coisa do passado para o Vasco. Além das polêmicas da arbitragem, o mau rendimento do time em campo ainda é uma tecla bem batida em São Januário. O próprio Fábio Carille, em entrevista coletiva, deixou muito claro que o time ainda está longe do ideal. Segundo as suas palavras, está longe do que ele acredita desse grupo. E para não ter nenhuma desculpa como muleta para os fracassos, a ideia é usar esses 20 dias como uma espécie de mini pré-temporada para que a equipe possa melhorar a organização e a sua parte técnica. O Carille gostou da atitude do Vasco nos últimos clássicos, em que pese as derrotas, mas ressaltou que a atitude precisa ser mais regular o tempo todo. Perguntado sobre se o aspecto físico poderia estar atrapalhando esse quesito, preferiu dizer que está satisfeito e que o problema mesmo é melhorar a organização e a adaptação de alguns jogadores. Nessas próximas 3 semanas, o treinador já solicitou para a diretoria cerca de 2 jogos treinos contra equipes de maior qualidade para que o time possa aí ser testado à altura. O objetivo do Carille é estrear no Brasileirão contra o Santos, melhor organizado e com uma evolução técnica à vista. Essas 3 semanas, por exemplo, serão muito importantes para Nuno Moreira, Lodi Augusto e Benjamin Garré, principalmente nessa questão de adaptação. O Carille considera que os jogadores ainda têm muito a evoluir, já que chegaram ontem, e com isso esse tempo será usado nesse sentido. Hoje, Nuno, por exemplo, é titular absoluto do seu esquema. Mas o português ainda sente os efeitos do clima quente aqui do Rio, tanto que esse foi um dos motivos que levou aí o treinador a substituí-lo na partida passada contra o Flamengo. Carille ressaltou também que gostou muito da coragem do Vasco em tentar se impor contra o Flamengo. Mas, obviamente, só coragem não basta, meus amigos. É preciso evoluir em termos de atitude, organização tática e técnica. O time ainda vem apresentando muitos erros coletivos e individuais. Contra o próprio Flamengo, muitos jogadores erraram bastante em passes. O Carille quer trabalhar melhor essa saída de bola e os avanços pelas extremidades. Uma situação que deve tomar contornos decisivos nos próximos dias é a situação da meiuca cruzmaltina. Felipe Coutinho mais uma vez sentiu um problema muscular, está fazendo exames de imagem para saber a gravidade e apontar o tempo de recuperação. O problema é que, se depender do histórico do Coutinho, é um ponto de interrogação, né? Porque o Coutinho, quando tem esses problemas musculares, ele não retorna rapidamente, né? Ainda tem um processo mais longo aí até o retorno aos gramados. E diante desse caso, o Carille precisa se desdobrar para buscar dentro do elenco uma peça que possa substituir o Coutinho, né? Nesses momentos em que o jogador estiver de fora. A temporada é longa, são jogos seguidos. Teria o Payet, é claro, mas a situação do Payet no Vasco não tende a ter um desfecho assim tão feliz. O jogador está com o contrato se encerrando agora em maio e o seu baixo rendimento, atrelado ao alto salário que ganha, vem impedindo aí uma possível continuidade do francês, né, no clube. E aí as partes ainda não conversaram para discutir um acordo, o que nos aponta aí indícios de que não deve permanecer por lá. O seu baixo retorno técnico, né, ele vem causando aí esse impasse. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Porque no Vasco tudo pode acontecer. Mas hoje o Payet não é uma peça que, digamos assim, seja unanimidade dentro do clube ou da comissão técnica. Aí fica a pergunta, diante dessa inconstância do Coutinho, que não consegue ter uma sequência no clube, de uma possível saída do Payet, a diretoria não vai contratar um meia? Olha, hoje nessa atual janela doméstica,
que se encerra 11 de abril, o foco era fechar com o atacante Brian Palacios do Atlético Mineiro. Já um pré-acordo entre os clubes e a tendência é que o jogador seja liberado aí em breve para reforçar o elenco e já se adaptar aos novos companheiros. Por se tratar de uma janela onde só poderiam chegar peças que atuaram nos estaduais, né, a limitação é maior ainda, né? Então, só se pintar mesmo aí uma boa oportunidade de mercado com um nome que encaixe na folha salarial, um nome indiscutível, ao mesmo tempo que traga aí um retorno técnico, né? Trazer por trazer para ficar no banco não será feito. Mais provável que nessa janela de transferências internacionais que se abre 10 de julho, do Vasco buscar aí um meia com mais qualidade, talvez no cenário internacional, para poder aí revezar aí com o Felipe Coutinho, que não consegue engrenar, não consegue ter uma sequência. Quando a gente acha que ele vai ter uma sequência, né, faz 2, 3 bons jogos e se machuca. Então é complicado mesmo. Hoje, pelo que se viu no clássico contra o Flamengo, a tendência é o Nuno Moreira ocupar essa vaga aí do Coutinho, caso ele fique de fora, e aí o Carille achar outra opção mais pela esquerda, né, para que possa ajudar no lado ofensivo com o Verratti e o Ryan. O Ryan, aliás, virou desses jogadores pela direita, né, ele é atualmente, mesmo com a chegada dos outros jogadores, virou o titular aí do Fábio Carille, né? O Benjamin Garré ainda não se firmou, porque também não teve tantas oportunidades assim para mostrar serviço. Entrou pouco no time e quando entrou numa missão bem mais complicada. Então, entrou meio frio. Então, o Ryan, por hora, vem sendo aí o atacante aí para casar aí com o Verratti lá na frente e, obviamente, se buscar aí mais um jogador para a esquerda, caso o Nuno Moreira venha aí ficar na posição do Coutinho. E até eu falei no Verratti, isso abre um parênteses rápido aí, o Vasco não tem ainda um reserva para o Verratti. Isso é preocupante, né? O brasileiro está batendo a porta, já mostrou que é uma sequência de jogos, vem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, e o Vasco precisa ter um elenco. O Vasco não pode cair no mesmo erro dos anos anteriores. O Vasco precisa ter um elenco. Caso saia um bom jogador do time titular, que tenha uma outra peça que entre e não perca assim tantas características do time, né? Então o Verratti hoje não tem um reserva e isso é uma coisa preocupante. E aí fica a dúvida, né? Se o Vasco vai buscar ainda nessa janela doméstica ou mais precisamente na janela internacional. Tudo indica aí ser nessa janela internacional. Mas o Vasco está precisando de um reserva aí pro Verratti. Lembrando que além do Brasileirão, o Vasco vai ter a Copa do Brasil, né? Aguarda aí o sorteio para definir o seu adversário para os jogos marcados para final de abril. E em abril, mais precisamente em seu início, vai começar aí a Sul-Americana para os clubes brasileiros, que entram diretamente nessa fase de grupos. Haverá um sorteio no próximo dia 17 para saber quais os adversários aí do Vasco nessa fase da competição. Portanto, esses 20 dias aí servirão para tentar colocar aí os pingos nos is, né, o Vasco nos trinques, porque caso contrário a pressão aumentará em São Januário e até a permanência do Carille já vai começar a ser discutida. Ele já chegou com muita rejeição e como ganhou os reforços há pouco tempo, ninguém da diretoria, óbvio, estimulou aí as caças às bruxas, porque entende que agora sim, né, o treinador tem um cenário, tem um grupo pronto para que o seu trabalho comece então ser debatido, ser avaliado. Mas todos têm ciência de que dentro de campo o time ainda não rendeu o suficiente, que a equipe precisa performar melhor para avançar na temporada. E agora eu quero a sua opinião, quais as expectativas nesses 20 dias aí. Você acha que o Carille vai fazer esse time aí jogar? Então, comente e participe. Bom, é isso. Aos poucos, vou abastecendo vocês com as informações que chegam, até porque teremos aí semanas e semanas esses jogos pro Vasco, mas certamente com algo nos bastidores. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.